Eu nunca contei essa história inteira pra ninguém. E talvez seja porque, até pouco tempo atrás, eu mesma ainda não tinha coragem de encarar tudo no que vivi. Mas agora, com o coração mais maduro e os cabelos brancos que me lembram o quanto suportei calada, acho que chegou a hora. Meu nome é Zulmira, e o que vou contar não é lenda, nem exagero. É a verdade que quiseram esconder por trás dos muros de pedra e dos sorrisos ensaiados. Uma verdade que, se você ouvir até o fim, pode abrir seus olhos também. Se quiser saber como tudo aconteceu, comenta de onde você está ouvindo. O que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Tudo começou num tempo em que eu ainda acreditava que obediência era o mesmo que fé. Eu tinha 19 anos e era uma moça de interior, cheia de vontade de servir a Deus. A cidade era pequena e a igreja era o coração dela. Meus pais eram humildes e o pouco que tinham, doavam com alegria. Inclusive a mim. Desde nova, me envolvia em tudo que era possível. Catequese, grupo de jovens, festividades. Era dedicada, disciplinada. E por isso fui logo notada por gente mais importante, como o bispo da diocese, Dom Aguinaldo. Ele era um homem de fala mansa, mas olhar severo. Sempre parecia saber mais do que dizia. Um dia, após uma celebração, ele me chamou de lado e elogiou minha devoção. Disse que eu era especial, que havia em mim algo que poucos tinham, uma vocação rara. Eu fiquei sem saber o que dizer. Nunca ninguém me olhou daquele jeito antes, como se eu fosse escolhida. Ele então falou sobre o convento. Disse que lá eu poderia servir a Deus de verdade, que minha vida teria propósito e minha alma seria guardada de toda a tentação. Meus pais, claro, ficaram honrados. E eu aceitei. Mas ninguém me explicou que aquele lugar não era o que parecia. Que o envio não era convite, e sim um afastamento. Na semana anterior à minha partida, algo havia acontecido que ninguém mais comentava. Algo que só eu e o bispo sabíamos. E que, se viesse à tona, abalaria os alicerces daquela igreja de pedra e silêncio. Foi por isso que ele me mandou embora. Mas naquela época, eu ainda achava que estava sendo abençoada. Ainda achava, até o portão do convento se fechar atrás de mim e eu descobrir o que realmente significava estar a serviço de Deus, porque naquele lugar o silêncio não era paz, era punição. E isso eu só comecei a entender de verdade naquela primeira noite fria. A primeira coisa que senti quando entrei no convento foi o cheiro. Um cheiro seco, de madeira velha misturado com um incenso tão forte que parecia querer apagar qualquer memória do mundo lá fora. As portas se fecharam atrás de mim com um estalo que ecoou dentro do peito. Me deram um hábito cinza, áspero, que arranhava a pele como se fosse feito de castigo. E uma cela. Sim, era esse o nome que usavam. Um quarto pequeno, com uma cama estreita, uma cruz na parede e uma janelinha que mais parecia um olho cego. Naquela noite, eu deitei na cama e encarei o teto por horas. O silêncio ali era tão denso que qualquer movimento parecia um pecado. As outras irmãs mal falavam. Caminhavam com os olhos baixos, os passos medidos, como se o chão também escutasse. Tentei rezar como me ensinaram, mas tudo em mim gritava. A lembrança do que aconteceu antes de eu vir me perseguia como uma sombra. E cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto do bispo e a frase que ele disse antes de me mandar pra cá. O silêncio te protegerá, filha. No café da manhã, uma irmã mais velha chamada Inês me observava com atenção. Ela parecia diferente das outras. Os olhos dela não eram apagados, eram atentos. Me serviu um pedaço de pão duro e um gole de café ralo e disse num sussurro: aqui dentro, a obediência é a única salvação. Se você não for vista, não será punida. Eu não entendi direito o que ela quis dizer. Até o fim daquele dia, fui chamada pela Madre Superiora, uma mulher alta, magra, com uma voz que cortava como faca. Ela me olhou de cima a baixo e disse que, naquele lugar, não se questionava, não se opinava, e que eu estava ali para me purificar, que meus pensamentos seriam reeducados e minha alma moldada conforme o desejo de Deus. Mas havia algo no jeito que ela pronunciava desejo de Deus que me causava calafrios, como se não fosse Deus quem mandava ali.
Saí da sala tremendo, com o coração apertado, e foi na capela, ajoelhada, que ouvi de novo o sussurro da irmã Inês. Dessa vez ela não falou nada. Apenas escorregou discretamente um pequeno papel dobrado dentro da manga do meu hábito. Meu coração disparou. E enquanto as outras cantavam hinos com vozes sem vida, eu escondi aquele bilhete contra o peito, sem imaginar que ali começava a primeira rachadura no muro do silêncio que me cercava. Esperei até estar sozinha na cela para abrir o bilhete. Minhas mãos tremiam, não só pelo medo de ser pega, mas porque havia algo naquela irmã Inês que me fazia sentir que ela sabia demais do que dizia. O papel estava amassado, com letras apressadas e curtas. Só 3 frases. Você não está louca. Eu vi o que você viu. Guarde silêncio por fora, mas mantenha os olhos abertos. Fiquei sentada por horas, encarando aquelas palavras como se fossem um enigma. O que ela quis dizer com "o que você viu"? Ela estava falando do que aconteceu antes de eu ser mandada para o convento? Como ela saberia? A partir daquele dia, passei a reparar mais. Nos olhares trocados entre as irmãs, nos sussurros abafados nos corredores, nos barulhos noturnos que pareciam passos que não deveriam estar ali. A rotina era rígida. Orações, tarefas, silêncio. Mas debaixo daquela rigidez, havia uma tensão no ar. Um medo que ninguém nomeava, mas que escorria pelos cantos como água fria. A Madre Superiora começou a me observar de forma mais incisiva. Chamava-me com frequência para conversas que pareciam testes. Queria saber como eu estava, o que pensava, o que lembrava da minha vida antes dali. Eu respondia pouco, sempre com as palavras certas. Tinha aprendido rápido que no convento, quem pensa demais desaparece. E eu não queria desaparecer. Não antes de entender por que fui enviada para ali tão de repente. Em uma dessas conversas, ela me perguntou com voz suave demais: "Você ainda pensa no bispo?" Meu sangue gelou. Eu não tinha mencionado Dom Aguinaldo em momento algum. Por que ela traria o nome dele à tona assim? Do nada. Assenti devagar, com medo de parecer fria ou mentirosa. E ela apenas sorriu. Um sorriso sem alma, desses que escondem mais do que mostram. "Ore por ele", disse. "Homens como ele carregam muitos fardos. Alguns pesam mais do que podemos imaginar." Naquela noite, voltei à cela sem fome, sem sono. Fiquei sentada na cama, olhando a janelinha escura. Comecei a escrever em um pedaço de papel que escondi dentro do travesseiro. Palavras soltas, pensamentos, dúvidas. Era meu jeito de não enlouquecer. E foi nessa madrugada, entre rabiscos e silêncios, que ouvi um barulho estranho no corredor. Alguém caminhava devagar, com passos pesados, como quem arrastava alguma coisa. Me aproximei da porta com o coração batendo forte e vi uma sombra parar bem diante da minha cela. A sombra parou bem ali, do outro lado da porta, e por um momento achei que o coração fosse me saltar pela boca. Eu estava tão perto que podia ouvir a respiração lenta e pesada, como se quem estivesse ali estivesse tentando conter o próprio medo, ou o próprio plano. Fiquei imóvel, sem saber se respirava, se recuava ou se esperava. Então, do nada, a maçaneta se mexeu. Não girou por completo, apenas rangeu, como se testassem se a porta estava mesmo trancada. E graças a Deus estava. Os passos continuaram, arrastados, e sumiram corredor adentro. Fiquei ali, colada na madeira, por longos minutos até ter certeza de que quem quer que fosse havia ido embora. Quando finalmente tive coragem de voltar para a cama, meus joelhos tremiam tanto que precisei me sentar devagar. Olhei para essa porta como se ela fosse uma criatura viva. E pela primeira vez, me dei conta de que dentro daquele convento, portas fechadas não significavam segurança. Na manhã seguinte, durante o trabalho na horta, encontrei a irmã Inês sozinha junto às ervas. Me aproximei devagar e fingi estar colhendo junto. Não falei nada, só olhei para ela. E como se lesse meu pensamento, ela murmurou: "Às vezes eles esquecem que a noite guarda testemunhas." Quis perguntar o que ela sabia, o que tinha visto, mas naquele lugar, até as perguntas precisavam ser escondidas. Inês apenas apontou para a terra e me entregou uma raiz. Dentro, embrulhado num pedaço de pano, havia outro bilhete. "Há mais gente vendo.
Mas poucos têm coragem. Voltei para minha cela com aquilo queimando dentro do bolso. O que ela queria dizer com mais gente? E o que exatamente estávamos vendo? Porque até então, tudo era medo, silêncio e suspeita. Mas nada concreto. Era como se eu caminhasse por um labirinto onde as paredes mudavam de lugar toda noite. Na missa daquela tarde, a Madre Superiora anunciou com voz firme que uma nova irmã havia chegado. Uma jovem pálida, com os olhos fundos e o rosto assustado. Disseram que ela vinha de outra diocese, enviada também por recomendação de um bispo. Mas havia algo na postura dela que me fez arrepiar. Ela parecia quebrada, como se já tivesse passado por algo que ninguém deveria passar. E quando nossos olhos se encontraram por um breve segundo, senti que, de alguma forma, ela reconhecia em mim o mesmo vazio que eu via nela. O nome dela era Clara. E mal sabíamos que nossos caminhos iriam se entrelaçar de uma forma que nem mesmo os muros daquele convento conseguiriam conter. Clara não falava quase nada. Nos primeiros dias, andava pelos corredores como um vulto, sempre de cabeça baixa, o olhar fugindo de qualquer contato. As outras irmãs pareciam evitá-la, como se soubessem de algo que eu ainda não sabia. Mas eu reconhecia aquele silêncio. Não era humildade, era medo. Medo costurado com dor. Um tipo de silêncio que não vem da fé, mas daquilo que tentaram calar dentro da gente. Na segunda semana, fomos colocadas para trabalhar juntas na lavanderia. O cheiro de sabão forte tomava conta do ambiente, e o calor do ferro fazia o suor descer pela nuca. Entre uma peça e outra, tentei puxar conversa. Falei de coisas simples, do tempo, das tarefas, da dificuldade de dormir com as janelas fechadas. Ela apenas assentia. Mas, em certo momento, deixei escapar um comentário sobre o portão de ferro que só se abria com autorização da madre. Você reparou que tem grades por dentro, não por fora? Murmurei. Ela parou de passar o pano e me encarou pela primeira vez. Foi só um segundo, mas vi nos olhos dela uma resposta. Ela sabia. Não só sobre as grades, mas sobre muitas outras coisas. No final da tarde, Clara me esperou no corredor, perto da escada que levava ao refeitório. Estava pálida, mas determinada. Sussurrou. Eles também disseram que iam me proteger e me mandaram pra cá. Mas não é proteção, é castigo. O coração bateu forte. Quis abraçá-la, dizer que não estava sozinha. Mas naquele lugar, afeto era observado. Um gesto mal interpretado podia virar motivo de advertência. Então apenas respondi baixinho. Eu sei. Daquele dia em diante, começamos a trocar bilhetes escondidos dentro das dobras dos hábitos. Eram frases curtas, pequenas pistas do que cada uma estava percebendo. E cada nova frase revelava mais do que a outra sabia, mais do que o convento escondia. Foi num desses bilhetes que Clara escreveu algo que me tirou o sono. Há um caderno enterrado no Jardim das Roseiras. Irmã Marta deixou antes de desaparecer. Irmã Marta. O nome me pareceu familiar. Eu já tinha ouvido sussurros sobre uma freira que havia sido transferida, sem aviso, meses antes da minha chegada. Nunca mais ninguém falou nela. E agora, um caderno enterrado. Um segredo guardado sob a terra, entre flores que cresciam caladas. Eu precisava encontrá-lo. Mas cavar em silêncio seria impossível, a não ser com a ajuda de alguém que conhecesse cada canto daquele jardim. Alguém como Irmã Inês. Naquela noite, esperei até que o último sino soasse, sinalizando o recolhimento. As luzes dos corredores foram apagadas, e o convento mergulhou naquela escuridão densa que eu já conhecia bem. Saí da cela devagar, os pés descalços pisando no chão gelado como se cada passo fosse uma prece muda para não ser ouvida. Encontrei Inês no pequeno oratório, ao lado da capela. Ela sempre ficava ali por mais alguns minutos depois das orações. Era o único lugar onde o silêncio parecia não pesar. Me aproximei devagar e me sentei ao lado dela. Não precisei dizer nada. Apenas coloquei o bilhete de Clara em suas mãos. Ela leu no escuro, os olhos se estreitando, e depois olhou para mim com uma expressão que eu não soube decifrar. Ficou alguns segundos em silêncio e então murmurou, quase como quem canta. As roseiras mais vermelhas guardam mais do que perfume. Ela se levantou sem fazer barulho e me fez sinal para segui-la.
Caminhamos pelos fundos do convento, contornando o jardim que ficava ao lado da estufa. O frio da madrugada cortava a pele, mas o coração batia tão alto que nem senti. Paramos diante de um dos canteiros mais floridos. As rosas, mesmo à noite, pareciam brilhar sob a luz fraca da lua. Inês se ajoelhou e, com uma pequena pá escondida entre as vestes, começou a cavar com movimentos lentos, como quem reza com as mãos. Depois de alguns minutos, ela bateu em algo. Um embrulho velho, envolto em pano grosso e úmido. Entregou para mim e disse apenas: "Lê sozinha e esconde bem depois." Voltei para a cela como quem carrega uma relíquia. Esperei mais uma hora até o convento adormecer de vez. E então desatei o pano com cuidado. Dentro havia um caderno simples, de capa azul desbotada, com páginas amareladas e a caligrafia firme de alguém que escrevia, não por hábito, mas por sobrevivência. Comecei a ler com os olhos grudados em cada linha. Eram relatos, pedaços de dias vividos ali dentro, mas que ninguém jamais ousaria contar em voz alta. Histórias de silêncio forçado, de castigos em nome da purificação, de irmãs que choravam à noite e desapareciam pela manhã. E então, entre aquelas anotações, um nome surgiu. Um nome que eu não esperava encontrar ali. O mesmo que me mandou para aquele lugar. O nome de Dom Aguinaldo. E ao lado dele, uma descrição que me fez perder o ar. A descrição era precisa, direta, como um golpe no peito. Irmã Marta havia anotado o que ouviu da própria madre. Que Dom Aguinaldo precisava preservar sua reputação. E que as que sabiam demais seriam transferidas para conventos isolados, até amadurecerem espiritualmente. Não eram palavras soltas. Estavam, entre aspas, datadas, assinadas com medo e fé, misturados em cada letra. Era como se a Marta de antes estivesse sentada ali comigo, sussurrando: "Você não está sozinha. E isso que vive não é delírio." Mais adiante encontrei o que parecia ser o relato mais pessoal de todos. Ela descrevia um encontro com o bispo, uma conversa cheia de promessas e doçura. Exatamente como ele fizera comigo. Marta escreveu sobre o desconforto que sentiu, sobre a forma como ele segurava sua mão por tempo demais, sobre o convite ao silêncio, que veio logo depois que ela mencionou algo que havia visto numa sala trancada do seminário. E o mais perturbador, ela relatava que, 3 dias depois, foi convocada pela madre para uma reclusão voluntária e nunca mais teve contato com o mundo lá fora. O caderno terminava abruptamente com a frase: "Se encontrarem isso, não deixem que tudo seja enterrado com as flores." Fechei o caderno com os olhos marejados. Respirei fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Minha mente girava. Cada linha confirmava o que eu já sentia, mas temia admitir. Não era um erro eu estar ali. Era estratégia. Um modo cruel de silenciar quem ousava ver. Na manhã seguinte, caminhei até a horta com Clara como se nada tivesse acontecido. Mas no aperto dos nossos dedos ao trocarmos as enxadas, ela entendeu. Eu havia lido, e ela precisava saber. Não com palavras, mas com provas. Escrevi um trecho do caderno num pedaço de papel e escondi dentro do bolso do avental dela enquanto cruzávamos no corredor. Quando ela encontrou na hora da limpeza da capela, me lançou um olhar que misturava choque, raiva e gratidão. Aquele papel a tinha despertado de vez. Naquela noite, Clara bateu baixinho na minha cela, coisa que jamais havíamos feito antes. Ela entrou, fechou a porta com cuidado e disse num sussurro tenso: "Zulmira, há um lugar que a madre tranca todas as noites. Fica atrás da sala dos arquivos. Eu vi a chave no molho dela. Acho que é lá que eles escondem mais do que papéis." O tom da voz de Clara naquela noite me deixou com a pele arrepiada. Havia algo nela que eu nunca tinha visto antes. Não era só medo. Era um tipo de urgência que queimava. Ela se sentou na beirada da minha cama e, pela primeira vez desde que chegou, falou com firmeza. "Eu vi quando a madre entrou ali. Era tarde, ela estava sozinha. Carregava uma pasta preta, dessas que parecem nada por fora, mas escondem muito por dentro. A porta tem uma fechadura dupla, e aquela chave pequena, a prateada, ela guarda num colar que esconde dentro do hábito." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver tudo. O convento era cheio de portas trancadas,
corredores estreitos, cômodos que ninguém mencionava. Mas sempre me perguntei por que a sala de arquivos ficava em um ponto tão isolado, longe da biblioteca e de qualquer outra sala comum. Clara continuou. Não sei o que tem lá, mas depois que ela entrou, a luz ficou acesa por horas e quando saiu, parecia diferente, como quem carrega a culpa nas costas. Meu coração batia como tambor, mas eu sabia que não podíamos agir com pressa. Então decidimos observar por mais alguns dias, ver os horários, os caminhos, o ritual da chave. Durante as tardes, a madre costumava ir à ala da enfermaria para supervisionar os medicamentos das irmãs mais velhas. Era o único momento em que ela ficava longe do colar. E foi então que Clara teve uma ideia arriscada demais: entrar na sala dela e copiar a chave. Eu hesitei. Era loucura, mas naquele lugar, a loucura era a única saída para quem queria enxergar. Na tarde seguinte, tudo aconteceu tão rápido que nem sei como não fomos descobertas. Inês ficou de vigia perto do refeitório, fingindo varrer o chão, enquanto Clara se esgueirava pela lateral da enfermaria. A madre havia deixado o colar sobre a mesa, como sempre fazia. Clara pegou a chave, copiou o molde com massa de pão seca, uma técnica que aprendeu sabe-se lá onde, e devolveu tudo antes que alguém percebesse. Naquela noite, segurando a cópia da chave entre os dedos, parecia que estávamos com o mundo inteiro escondido num pedaço de metal. Era como se tivéssemos em mãos o segredo que podia desatar tudo o que era proibido saber. Mas quando, 2 dias depois, fomos finalmente tentar abrir a porta da sala trancada, percebemos que havia algo a mais. Algo que não estava nas paredes. Havia alguém nos vigiando e tinha deixado um aviso bem claro para que não avançássemos. A chave copiada encaixou perfeitamente na fechadura. Eu mesma girei devagar, o som metálico soando alto demais para o silêncio da madrugada. Mas antes que empurrássemos a porta, Clara esticou o braço na minha frente. No chão, bem diante da entrada, alguém havia deixado uma pétala de rosa, vermelha, só uma. Mas naquele lugar, nada era por acaso. Nos entreolhamos em silêncio. Aquilo não era um descuido, era um recado. E ainda que ninguém dissesse com palavras, sabíamos que significava. Sabemos o que vocês estão tentando fazer. Travei a respiração e olhei ao redor. Tudo parecia quieto demais. Os corredores escuros, o leve balançar das velas no altar distante, como se até a luz ali estivesse com medo. Recuei um passo, mas Clara segurou meu braço. Já chegamos até aqui, sussurrou. Agora não tem mais volta. Empurrei a porta com cuidado e ela cedeu com um rangido leve. A sala era pequena, com estantes até o teto e armários trancados. Uma mesa ao centro, com uma cadeira estofada, diferente de todas as outras do convento, como se fosse feita para alguém com poder. Sobre a mesa, vários documentos organizados em pilhas, alguns com o selo da diocese. Mas o que me chamou a atenção foi um envelope amarelo, mal escondido sob uma pasta preta. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Estava lacrado, mas velho, como se tivesse sido aberto e fechado várias vezes. Quando rompi a aba, encontrei lá dentro uma série de cartas. E a primeira estava assinada por Dom Aguinaldo. Eram escritas para a madre. Uma troca constante entre os dois, com datas que batiam com os períodos em que várias irmãs haviam desaparecido. As cartas falavam em reeducação de consciências desviadas, manutenção da ordem moral e encaminhamentos preventivos. Mas havia uma que era diferente. Era mais antiga, com a letra trêmula e cheia de manchas. Parecia escrita às pressas. Dizia: "Ela viu. Precisamos agir antes que ela fale. O convento é o caminho mais seguro. A mãe dela já foi avisada. A menina aceita bem ordens. Não vai causar problema." E no final, um nome. O meu. Zulmira. Eu quase deixei a carta cair no chão. Minhas pernas bambearam. Aquelas palavras confirmavam que minha ida para ali nunca foi um chamado de fé. Foi um exílio. Um plano para me silenciar antes que eu contasse o que vi naquela tarde. A coisa que o bispo tentou enterrar junto com minha confiança. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra a Clara, ouvimos um barulho seco do lado de fora. Passos, vários, vindos na direção da sala. Alguém sabia que estávamos lá dentro.
e não parecia disposto a conversar. O som dos passos se aproximando era firme, ritmado, como se quem viesse soubesse exatamente onde estávamos. Clara congelou ao meu lado, os olhos arregalados como os de um animal acuado. Eu, por dentro, estava igual. Guardei as cartas no hábito, junto ao corpo, e fechei o envelope com as mãos tremendo. Clara apagou rapidamente a vela que havíamos acendido, e ficamos no escuro, com o coração batendo mais alto que qualquer som ao redor. A maçaneta da porta se mexeu, devagar, e então parou, como se quem estivesse do outro lado esperasse ouvir algo. Um sussurro, um tropeço, um deslize. Meus dedos apertavam as cartas contra o peito, como se elas fossem o último ar que eu tinha. Os segundos se arrastaram como horas, até que, enfim, os passos começaram a se afastar. Primeiro devagar, depois mais rápido, e sumiram no corredor. Esperamos mais alguns minutos antes de sair da sala. Fechamos a porta com cuidado, sem fazer barulho. Caminhamos juntas de volta, mas tomamos caminhos diferentes no final, como combinamos, para não levantar suspeita. Quando entrei na cela, caí sentada no chão, respirando com dificuldade. As cartas queimavam no meu hábito como brasas. Mas agora eu sabia. Tinha em mãos o que ninguém jamais quis que fosse visto. O que Dom Agnaldo construiu com manipulação e silêncio. Na manhã seguinte, nada parecia diferente na rotina do convento. Mas o clima era mais pesado. A madre estava mais tensa. Os olhares entre as irmãs, mais curtos. Algo havia mudado, mesmo que ninguém soubesse o quê. Eu e Clara mal nos falamos durante o dia. Mas no fim da tarde conseguimos trocar bilhetes rápidos no claustro. Escrevi que precisava copiar o conteúdo das cartas antes que acontecesse algo com a gente, que devíamos escondê-las em mais de um lugar. Clara respondeu com algo que me deixou sem fôlego. Eu também recebi uma carta antes de vir. Está comigo até hoje e tem a assinatura dele. Naquela noite, nos encontramos secretamente no refeitório, depois que todas dormiram. Clara tirou de dentro de uma costura interna do seu hábito um envelope dobrado, já gasto pelo tempo. Quando abriu, eu reconheci a caligrafia antes mesmo de ler. Era o mesmo estilo das cartas da sala trancada, mas essa era diferente, era mais pessoal e trazia uma ameaça clara. Você vai esquecer o que viu, ou sua alma será levada à reclusão eterna. E a data coincidia com o dia em que ela havia sido enviada para o convento. Mas não era só isso. Atrás do papel, em letras quase apagadas, havia algo escrito à mão por outra pessoa. Algo que mudava tudo o que sabíamos até ali. As letras no verso da carta estavam quase invisíveis, escritas com lápis fraco, como se quem as escreveu tivesse medo de deixar qualquer marca forte demais. Clara e eu aproximamos a folha da chama de uma vela acesa bem baixinho, tentando decifrar cada traço. A mensagem era curta, mas carregada de desespero. Se você leu isso, é porque estou longe demais para contar. Mas o segredo está na segunda gaveta da sala dos fundos. Aquilo não pode morrer comigo. Assinava Irmã Marta. O coração disparou. Aquilo não era só uma pista. Era um chamado. Marta havia deixado não apenas o caderno enterrado entre as roseiras, mas outra peça do quebra-cabeça, trancada num dos cantos mais vigiados do convento. A sala dos fundos, onde a madre guardava os registros das irmãs, documentos antigos e tudo o que era considerado sigiloso. Clara apertou minha mão, com o rosto pálido e os olhos fixos em mim. Ela confiou na gente, Zulmira. A gente precisa achar isso, antes que desapareça de vez. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo cada estalo da madeira, cada som do vento nos vitrais, cada passo que não era meu. Acordei antes do sino e passei o dia fingindo normalidade, mas por dentro tudo ardia. Durante o almoço consegui observar a madre tirando um molho diferente de chaves da cintura antes de entrar na sala dos fundos. Eram menores, mais antigas. Isso significava que aquele cômodo era trancado por um sistema diferente do restante do convento. No fim da tarde, quando o céu começava a escurecer por trás dos vitrais altos, chamei Inês discretamente e contei o que havíamos descoberto. Ela ouviu em silêncio, com o rosto imóvel, mas ao final, murmurou com um leve aceno. Eu sei como abrir.
Meu queixo caiu. Inês explicou que anos atrás, a tranca da sala havia quebrado e ela mesma ajudara a madre a abrir o compartimento, usando uma lâmina fina de ferro. Disse que a estrutura não mudou, que se conseguíssemos o pedaço certo de metal e agíssemos rápido, ela poderia tentar de novo. Aquilo nos deu esperança e um prazo. Tínhamos que agir na madrugada seguinte, quando a ronda das internas era feita pela irmã Cecília, a mais velha e a que costumava cochilar no banco do corredor. Mas Clara, com a voz baixa e os olhos apertados, me disse algo que me paralisou. A madre está desconfiada. Hoje ela perguntou diretamente se eu tenho me aproximado demais de você e me olhou como quem já sabe mais do que deveria. Na hora em que Clara me contou aquilo, meu sangue gelou. A madre não era mulher de perguntar por acaso. Cada palavra dela vinha carregada de intenção. E se ela estava começando a desconfiar, era só questão de tempo até que nos separassem. Ou pior, fiquei olhando para Clara, tentando disfarçar a angústia que me subia à garganta. Ela parecia tão jovem ali, tão frágil, mas dentro daqueles olhos havia uma firmeza que me lembrava da irmã Marta, daquelas que não abaixam a cabeça mesmo quando tudo diz para fugir. Passamos o resto do dia em silêncio, agindo como se nada tivesse mudado. Durante as orações da noite trocamos olhares curtos e cada um deles dizia: vai ser hoje. Inês nos encontrou mais tarde, no corredor lateral da capela. Trouxe um grampo de cabelo dobrado, com a ponta finamente lixada. Parecia banal, mas nas mãos certas viraria a chave. Ela me entregou com um olhar firme e disse: tem que ser rápido. Se passar de meia-noite, a madre sai para fazer a contagem das celas. Vocês têm menos de 15 minutos. O convento respirava fundo naquela hora da madrugada. As sombras se esticavam pelas paredes como braços silenciosos. Eu e Clara andamos pelo corredor com passos leves, o coração batendo no mesmo compasso, até chegarmos à sala dos fundos. A porta estava ali, simples, de madeira escura, sem nenhum aviso. Mas por trás dela, sabíamos que o segredo de Marta poderia estar esperando. Inês ficou de vigia, a poucos metros, fingindo limpar o altar. Eu me ajoelhei diante da fechadura e introduzi o grampo. Girei devagar, sentindo os estalos metálicos por dentro. 1, 2, 3 tentativas. Na quarta, a trava cedeu. E o som do clique foi tão alto dentro do meu peito que parecia o bater de um tambor. Empurrei a porta. Clara entrou atrás de mim. A sala era pequena, abafada, com armários antigos, uma escrivaninha coberta por papéis e uma estante repleta de fichas com nomes. Nomes de todas as irmãs que haviam passado por ali. Começamos a vasculhar tudo e foi Clara quem achou. Na segunda gaveta da escrivaninha, sob uma pilha de documentos falsamente inofensivos, havia um envelope pardo marcado com tinta azul. Em cima, um nome rabiscado: Marta. Mas o que havia dentro não era só papel. Era uma foto e, atrás dela, uma frase escrita à mão que nos fez entender por que ela precisou desaparecer. A foto estava um pouco amarelada, como aquelas imagens antigas que carregam mais do que lembrança. Carregam verdade. Era uma sala de escritório bem iluminada, com estantes ao fundo e um crucifixo pendurado na parede. No centro, sentados lado a lado, estavam Dom Aguinaldo e a madre, os dois sorrindo, como se tivessem acabado de fechar algum grande acordo. Mas o que gelou nosso sangue foi o detalhe no canto da imagem. Havia uma moça de pé, encostada na parede, com o rosto parcialmente encoberto pela sombra. Mas os olhos eram de Marta, e o que mais nos travou foi o estado dela. A batina estava rasgada no ombro, como se tivesse sido puxada à força. O olhar, perdido. A postura, retraída. E atrás da foto, escrito com letra tremida: ela viu, ela falou, agora precisa sumir. Sem data, sem assinatura. Mas a caligrafia era da madre. Disso eu não tive dúvida. Clara levou a mão à boca, como quem segura um grito. Eu fechei os olhos por um instante, tentando conter o enjoo que subia. Aquilo explicava tudo. Marta não tinha sido apenas uma freira rebelde, como diziam nas entrelinhas. Ela havia presenciado algo que envolvia os dois mais altos naquela cadeia de silêncio, o bispo e a madre. E havia tentado avisar, deixar pistas, como a carta, o caderno e agora essa imagem. Começamos a remexer tudo com mais pressa.
Sabíamos que o tempo estava correndo. Entre os papéis, encontramos documentos com assinaturas falsificadas, laudos médicos alterados e uma lista com nomes riscados. Irmãs que, segundo os registros, haviam sido reencaminhadas para outras missões, mas que nós sabíamos que simplesmente sumiram. O mais estranho foi um dossiê marcado com o símbolo da diocese, mas com o nome de Clara, escrito na capa. Quando abrimos, vimos relatórios internos, análises de comportamento, anotações feitas por alguém da liderança, descrevendo Clara como instável, questionadora, influenciável e, por fim, potencialmente perigosa para a manutenção da doutrina. Ela ficou imóvel ao ler e então murmurou. Eles já tinham decidido que eu seria enviada para cá, antes mesmo de eu contar o que vi. Foi aí que ouvimos o som abafado de vozes no corredor. E não era Inês. Alguém vinha vindo. E vinha rápido. Clara escondeu os papéis no hábito e me puxou pelo braço. Tínhamos que sair dali. Mas quando abrimos a porta da sala para fugir, demos de cara com algo que não esperávamos. E tudo ao nosso redor parou. Do outro lado da porta, parada como uma estátua no escuro do corredor, estava a madre. Os olhos dela, mesmo sob a luz fraca, pareciam 2 carvões acesos. A boca apertada, sem expressão. Não gritou, não nos empurrou. Apenas cruzou os braços e disse com uma calma que doía mais que qualquer grito. Vocês foram longe demais. Meu corpo congelou. Senti o suor escorrer pelas costas e minhas mãos agarraram o tecido do hábito, tentando esconder as provas escondidas ali. Clara respirava rápido ao meu lado, mas não dizia nada. A madre nos fitava como quem observa uma traição antiga, mas esperada. E então, ela deu um passo à frente e disse algo que me atravessou como uma faca. Vocês acham que são as primeiras? Acham que essa história começa com vocês? O silêncio que se seguiu parecia mais alto do que qualquer sino daquele convento. Ela se virou devagar e fez sinal para que a seguíssemos. Não era uma sugestão, era uma ordem. Caminhamos atrás dela por corredores que pareciam mais estreitos naquela hora. Descemos uma escada que eu nunca tinha notado, atrás da ala da lavanderia, e chegamos a uma porta baixa de madeira carcomida, com uma tranca enferrujada. A madre pegou uma chave escondida no cinto e destrancou. O cheiro que saiu dali era de mofo, umidade e abandono. Dentro havia uma sala vazia, com paredes de pedra e nenhuma janela. No canto, apenas um banco, uma bíblia empoeirada e uma vela gasta. Aqui, ela disse. Foi onde Marta ficou por 2 semanas, antes de ser transferida. Ajoelhava e rezava. Pedia perdão por cada mentira que tentou espalhar. Clara deu um passo à frente, os olhos marejando. Ela não mentiu, madre. A senhora sabe disso. A madre se virou devagar, o rosto sereno, como se o caos não a atingisse. E você, irmã Clara, acredita que vai salvar o mundo com um punhado de papel velho? Eu senti que algo naquela mulher havia se quebrado por dentro fazia tempo. Mas agora, ela usava esse vazio como armadura. Foi quando ela apontou para a porta e disse: Voltem para suas celas. Amanhã cedo o bispo virá. E vocês 2 serão tratadas como merecem. Subimos as escadas em silêncio, o coração batendo descompassado. Mas ao passar pelo corredor, Inês nos alcançou de súbito, sem falar nada. Apenas colocou discretamente algo nas mãos de Clara. Era uma chave pequena, de metal envelhecido, e presa a ela, um pedaço de papel dobrado, com um único endereço escrito à mão. Assim que a porta da cela se fechou atrás de mim, sentei no chão e respirei fundo. A chave que Inês nos entregou agora estava nas mãos de Clara, e o papel com o endereço estava guardado sob o forro do travesseiro, onde ninguém jamais ousaria olhar. Eu mal conseguia pensar. O corpo inteiro parecia latejar. Era como se tudo o que havíamos descoberto até ali estivesse prestes a explodir, e nós no centro da tempestade. Na manhã seguinte, o sino do refeitório soou mais cedo do que o habitual. Acordei com o estômago embrulhado, mas me vesti como se fosse mais um dia comum. Quando cheguei ao salão, percebi que havia cadeiras a menos e olhos demais voltados para mim. A madre estava ao fundo, conversando com 2 figuras que usavam roupas clericais. Não era Dom Aguinaldo, mas algo me dizia que ele estava por perto. No fim do café,
Clara apareceu. Trazia o rosto firme, mas os olhos marejados. Sentou-se ao meu lado e murmurou: "O bispo chegou. Está na sala da madre. Disseram que depois da oração da tarde, ele quer falar com a gente." Meu coração afundou. Sabia que aquela conversa não seria feita com bondade. Era o tipo de audiência espiritual, que, em outras palavras, significava silenciamento. Mas antes que o relógio marcasse 12:00, Inês se aproximou. Dessa vez, com um olhar mais tenso que o normal. Estava com as mãos sujas de terra, como se tivesse acabado de enterrar algo, ou desenterrar. "Vocês precisam sair hoje, depois da oração. Tem uma entrega de mantimentos marcada. O portão lateral vai estar entreaberto. Sigam até o galpão. A chave que dei abre o cadeado do porão do orfanato velho. É lá que o envelope com tudo que vocês copiaram vai estar. Mas cuidado, vocês não são as únicas que sabem da existência disso." Fiquei sem palavras. Quis perguntar como ela sabia tanto. Como havia conseguido planejar tudo aquilo. Mas Inês apenas tocou meu ombro e sumiu entre as outras irmãs. Na oração da tarde, meu corpo tremia por dentro. A cada palavra do sermão, eu só conseguia pensar no envelope, no porão, na chave no bolso da Clara e na promessa que havíamos feito uma à outra. Se não voltássemos, pelo menos a verdade não morreria conosco. E foi nesse exato momento, com os olhos baixos e os joelhos no chão, que vi quando Dom Aguinaldo entrou pela lateral da capela. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem os meus, e o sorriso que ele me deu foi o mesmo da última vez que tentou me calar. Aquele sorriso me atravessou como uma lâmina velha. Não tinha nada de paz, nem de santidade. Era o mesmo sorriso que ele me deu quando, anos atrás, colocou a mão no meu ombro e disse que eu tinha um dom precioso que precisava ser moldado em silêncio. Naquela época, eu era jovem demais para entender. Hoje eu sabia exatamente o que aquele olhar significava. Ele ainda achava que tinha poder sobre mim. A oração seguiu, mas meu corpo já estava em outro lugar. Cada palavra dita ecoava longe, como se estivesse dentro de um túnel. Eu olhava de esguelha para Clara, que mantinha os olhos fechados, os lábios se movendo como quem ora. Mas os dedos mexiam discretamente dentro do bolso, conferindo se a chave ainda estava ali. Estava. Ao final da oração, a madre anunciou com sua voz firme que as irmãs Zulmira e Clara foram convidadas a participar de uma conversa de orientação com o bispo, na sala dos fundos. O modo como ela disse isso fez o ar parecer mais pesado. Senti vários pares de olhos se voltarem para nós. Não de preocupação, mas de obediência. O tipo de olhar que aprende a não fazer perguntas. Fomos conduzidas pelos corredores como se estivéssemos indo receber um prêmio. 2 internas nos acompanhavam em silêncio, caminhando atrás como sombras. Quando passamos pelo pátio, vi Inês encostada no muro da horta, de cabeça baixa. E ali, entre as mãos, ela segurava um terço, com 3 contas faltando. Era o sinal. A entrega dos mantimentos seria em menos de 1 hora. O portão lateral ficaria entreaberto, como prometido. A chave, o endereço e as cópias estavam prontos, mas só haveria uma chance. E sabíamos que, se entrássemos naquela sala com o bispo, talvez não saíssemos mais. Não da mesma forma. Não como estávamos. A sala dos fundos ficava perto da antiga biblioteca. As paredes ali tinham cheiro de tinta velha e papel mofado. Uma freira abriu a porta para nós. Dom Aguinaldo estava sentado à cabeceira da mesa, os dedos entrelaçados, o rosto calmo como se aquilo tudo fosse apenas um reencontro gentil. "Irmã Zulmira, irmã Clara, que alegria vê-las", disse ele com aquela voz doce demais para ser honesta. Eu me sentei devagar, tentando manter o controle, mas antes que ele continuasse, ouvi o som de algo cair no corredor. Um barulho seco, rápido, e em seguida, um grito abafado. As 2 internas que nos escoltavam correram até a porta. Dom Aguinaldo se levantou. E foi aí que entendi. Alguém havia distraído a guarda. E o momento da fuga era agora. Clara foi a primeira a entender. Enquanto as internas corriam em direção ao som, ela me puxou pelo braço com força e sussurrou com os dentes cerrados: "Agora!" Levantei como num impulso, o corpo tomado por uma adrenalina que fazia as pernas tremerem.
A sala tinha uma porta lateral que dava para o antigo corredor de serviço, raramente usado. A maçaneta rangeu, mas cedeu. Corremos por dentro daquele labirinto estreito e úmido, onde o cheiro de mofo era quase insuportável, mas que nos levava direto ao pátio externo. O convento lá fora ainda parecia adormecido. O sol começava a se esconder atrás dos muros altos, e as sombras se esticavam como dedos querendo nos alcançar. O portão lateral, como prometido, estava entreaberto. Um cadeado velho balançava na corrente frouxa. Clara tirou a chave do bolso e abriu com um estalo rápido. Olhei para trás por um segundo. Ninguém. Ainda. Passamos pelo portão e saímos por uma trilha de terra batida que corria por trás da estufa. Eu conhecia aquele caminho de vista, mas nunca tinha ido além dele. Seguimos em silêncio, com o coração na garganta e os pés quase voando. O endereço no papel nos guiava. Era uma rua próxima ao antigo orfanato da cidade. Um lugar abandonado, esquecido, onde o tempo parecia ter parado. Quando viramos a última esquina, avistamos a fachada cinzenta e quebrada do prédio. Portas de madeira comidas pelo tempo, janelas lacradas com tábuas. Entramos pelo fundo, como Inês havia instruído. O porão ficava logo abaixo da antiga capela interna do orfanato. Descemos as escadas com cuidado, tateando no escuro. E lá estava, um baú pequeno de ferro, encostado contra a parede. Dentro, como ela prometeu, estavam as cópias das cartas, a foto de Marta, o dossiê da Clara e, o que mais nos surpreendeu, uma carta de confissão. Era recente, a tinta ainda fresca, e estava assinada por Irmã Inês. Ela contava tudo, desde os primeiros abusos encobertos, as transferências forjadas, o silêncio imposto às irmãs mais novas. Contava que presenciou Marta sendo ameaçada, que ajudou a esconder provas, mas que não aguentava mais carregar aquilo. Clara leu em voz baixa, engolindo as lágrimas. E então, entre as últimas linhas, uma revelação que tirou nosso chão. Inês não só sabia tudo, ela havia sido por anos cúmplice do sistema. Mas o nome que aparecia no final da carta era ainda mais inesperado e trazia uma nova peça para o quebra-cabeça. No rodapé da carta de Inês, entre palavras apagadas pelo tempo e manchas de dedos, havia um nome que fez minha respiração falhar. Isabel. E logo abaixo, entre parênteses, uma frase tremida. Filha de Marta. Escondida, criada longe para não herdar o castigo da mãe. Clara leu aquilo em silêncio, os olhos fixos na folha como se o papel pudesse queimar em suas mãos. Eu, por um instante, não entendi. Filha? Marta tinha uma filha? Como ninguém soube disso? Como ela manteve algo tão grande em segredo, mesmo vivendo sob tanta vigilância? Mas bastava olhar para trás, para tudo que havíamos descoberto. E a resposta surgia com clareza cruel. A verdade ali dentro era sempre podada antes de crescer. Isabel. O nome rodopiava dentro da minha cabeça. Clara se levantou devagar, andou até o canto do porão e sentou no chão, com o rosto entre as mãos. Eu conheço esse nome, disse depois de alguns segundos. Antes de vir para o convento, eu frequentava uma pequena paróquia na cidade vizinha. Havia uma mulher, jovem, muito reservada. Trabalhava no orfanato. Ela usava esse nome. Isabel. A peça se encaixava. Marta, sabendo que sua vida estava por um fio, deve ter encontrado um jeito de tirar a filha do caminho. Escondeu, protegeu como pôde, talvez com a ajuda de Inês. E agora, anos depois, a filha estava de volta ao ponto de origem. No orfanato abandonado onde talvez ela mesma tenha crescido, cercada de perguntas que ninguém nunca quis responder. Entre os papéis, havia ainda um último envelope, menor, lacrado com cera, sem nome, apenas uma cruz desenhada à mão. Clara hesitou por um segundo antes de abri-lo. Lá dentro, apenas uma folha, um escrito curto, quase um sussurro em forma de frase. Se essa verdade morrer aqui, outros virão para ocupar nosso lugar no silêncio. Fiquei ali por um momento, olhando aquela frase como quem olha um espelho. Tínhamos as provas, tínhamos o que precisávamos. Mas o que faríamos agora? Foi quando ouvimos passos do lado de fora, não corridos, nem apressados. Passos calmos, firmes, como quem sabia exatamente onde ir. Clara me olhou com os olhos arregalados e, num gesto rápido, apagou a vela com a palma da mão.
tudo ficou escuro, e o som que ouvimos em seguida foi um nome sussurrado na porta. Zulmira. Eu sei que vocês estão aí. Só quero conversar. Era a voz de Isabel. Por um segundo eu achei que estivesse ouvindo coisas. Aquela voz suave, firme, chamando meu nome no escuro do porão, parecia ter saído de um sonho antigo ou de uma lembrança esquecida. Clara me olhou, sem saber se abria a porta ou se corria para o fundo. Mas eu me levantei, com o coração disparado e as mãos geladas. Caminhei devagar até a porta e a destranquei, abrindo só o suficiente para ver quem estava ali. Era ela, uma mulher de pouco mais de 30 anos, pele clara, cabelo preso num coque simples. Tinha nos olhos o mesmo brilho que eu lembrava em Marta. Um misto de força e tristeza, como quem aprendeu cedo que o mundo não é justo, mas decidiu enfrentá-lo mesmo assim. Eu sou Isabel, disse ela com a voz baixa. Inês me contou tudo e deixou um recado para mim. Disse que se vocês aparecessem aqui, era porque estava na hora de fazer o que minha mãe tentou e não conseguiu. Deixei que ela entrasse. Clara permaneceu em pé, desconfiada, mas sem dizer nada. Isabel caminhou até o baú, olhou os documentos espalhados e tocou a carta de Inês com os dedos como quem toca uma ferida aberta. Eu cresci neste orfanato, disse. Nunca me contaram quem era minha mãe. Só diziam que ela foi uma irmã rebelde, que desonrou a fé. Quando fiz 17 anos, encontrei uma carta escondida numa Bíblia antiga. Era dela. Não dizia tudo, mas deixava claro que havia sido silenciada. E que se eu um dia descobrisse a verdade, devia procurar por Zulmira. Você. Minhas pernas quase cederam. Marta previra tudo. Mesmo na solidão, no medo, ela ainda teve esperança. Escreveu para uma filha que talvez nunca fosse ler. E agora ali estava ela, diante de mim, com os olhos cheios d'água e uma história que começava a se completar. Clara pegou o envelope com o símbolo da diocese e colocou nas mãos de Isabel. Isso precisa sair daqui. Precisa ser entregue para quem não tem medo. Isabel assentiu. Eu conheço alguém, um jornalista que já tentou investigar casos assim, mas nunca teve provas. Agora ele vai ter. O som de um carro se aproximando fez todas nós olharmos para cima. Passos, portas, vozes abafadas. Alguém mais sabia onde estávamos. Isabel correu até o canto do porão, abriu uma porta estreita que dava para um túnel lateral e disse sem hesitar: pela última vez, se vocês quiserem sair vivas, venham comigo agora. Corremos atrás dela sem pensar duas vezes. O túnel era estreito, úmido, com paredes de pedra e umidade escorrendo pelas frestas. O som dos nossos passos ecoava abafado, misturado à respiração acelerada e ao peso de tudo que deixávamos para trás. Clara vinha logo atrás de mim, e eu ainda segurava o envelope com tanta força que meus dedos doíam. Não era só papel. Era a vida de Marta, de Inês, de tantas que nunca puderam falar. Era a nossa liberdade também. O túnel terminou numa pequena saída escondida entre os fundos de uma casa abandonada, a poucas quadras do convento. Isabel trancou a porta por dentro e nos levou até o carro que esperava no final do beco. Entramos sem olhar para os lados. O motorista era um homem calado, mas seu olhar no espelho retrovisor dizia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando o motor arrancou e deixamos aquela rua de pedra para trás, o alívio foi tão grande que só percebi as lágrimas escorrendo quando Clara apertou minha mão e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ficamos escondidas por alguns dias, em silêncio, enquanto Isabel e o jornalista reuniam tudo. Cópias, registros, depoimentos, tudo. Quando a matéria foi ao ar, o país inteiro parou. O título não deixava dúvidas. O Convento do Silêncio. Décadas de omissão e abusos em nome da fé. A história se espalhou como fogo. Pessoas começaram a lhe aparecer. Outras ex-internas, ex-funcionárias, até mesmo membros da diocese que carregavam culpas abafadas. Dom Aguinaldo tentou negar, mas as provas eram claras. As cartas, os documentos, os registros de envio das internas. A assinatura dele estava em tudo. Foi afastado, investigado, e o que antes era blindado por anos de poder virou pó sob o peso da verdade. A madre desapareceu. Dizem que fugiu para outro país.
Outros dizem que ainda vive em clausura, negando tudo, como se ainda tivesse controle sobre aquilo que ela mesma criou. Clara voltou para casa com a cabeça erguida. Hoje ajuda outras mulheres a recomeçarem. Isabel abriu uma fundação com o nome da mãe. E eu encontrei paz, não em paredes de pedra ou em regras humanas, mas em saber que a fé verdadeira nunca nos manda calar. Ela nos ensina a levantar. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, saiba disso. Se tentarem te silenciar por falar a verdade, é porque ela tem mais força do que qualquer mentira. E acredite, às vezes, tudo o que precisamos para começar a mudar o mundo é uma carta escondida e a coragem de abrir a porta certa. Se você me ouviu até aqui, talvez esteja com o coração apertado ou com os olhos cheios, porque histórias como a minha não são apenas sobre mim. São sobre todas as vozes que tentaram ser apagadas, mas que, mesmo em silêncio, continuaram gritando dentro de quem ouve. O que me ensinaram como fé era medo disfarçado. O que chamavam de obediência era controle. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo. A verdadeira fé não teme a verdade. Ela caminha com ela. Mesmo quando dói, mesmo quando custa caro. Se em algum momento da sua vida te fizeram acreditar que questionar era pecado, lembre-se disso. Até Jesus foi perseguido por dizer o que os poderosos não queriam ouvir. E se a sua dor te trouxe até aqui, que ela também te leve além. Porque ninguém deveria ser punido por buscar respostas. Ninguém deveria ser exilado por enxergar. E ninguém, nunca, deve se calar diante da injustiça, mesmo que ela venha vestida de santidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque talvez alguém próximo de você esteja vivendo dentro de muros que não têm tijolos, mas tem medo. E a sua coragem de dividir pode ser o começo da liberdade de alguém. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Aqui, a gente conta histórias que curam, que libertam, que transformam. Porque a verdade, mesmo quando sussurra, sempre encontra quem precisa ouvir.